E no clamor da madrugada de hoje, eu peço, Pai, inclina os teus ouvidos para nos ouvir, nos toca de uma maneira especial, nos coloque em uma vida alinhada contigo para que saibamos que é fundamental para sermos abençoados e bem-sucedidos em tudo, estarmos alinhados contigo, Pai. O Senhor é um Deus fiel e a sua fidelidade é que nos transforma melhores a cada dia. Senhor, coloca um tempo novo dentro das nossas vidas. Que nós não nos apeguemos com coisas materiais. Que nós entendamos que o Senhor fez promessa a Abraão. E assim como Deus foi fiel, com ele também será fiel a seu filho, Isaque. E gerações que se sucederam. Gênesis 26, 12, a partir do versículo 12 diz: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Prosperidade não tem a ver com ser rico, como as pessoas costumam pensar, que está relacionado a ser bem-sucedido, abençoado em diversas áreas da vida. Você pode pensar em alguém tendo dinheiro e não ser próspero. Lá atrás, nos tempos do passado, Deus fez a promessa a Abraão. E assim, como Deus foi fiel a ele, também foi fiel ao seu filho, chamado Isaque. E as gerações também se sucederam em vitória. Deus prometeu estender a bondade até 1000 gerações daqueles que o amam e agem com fidelidade aos seus mandamentos. Se você deseja ser abundante e próspero, tão próspero a ponto de os seus frutos desta prosperidade tocarem gerações e gerações vindouras, saiba que a resposta é simples e está em ser fiel a Deus, assim como foi Abraão, como foi Isaque. Você pode até pensar, mas meus pais nunca foram tementes ao Senhor, nem conheceram da forma que eu tenho procurado conhecer e me abastecer a cada dia. Você deve entender que os seus pais não podem não ter conhecido a Deus, nem ter relacionamento com Ele, mas quando nós passamos a ter uma intimidade com o Senhor, assim como Abraão viveu, e a partir daí todas as bênçãos de Deus se revelaram, assim também será na sua família e na minha. Eu, Letícia Hashimoto, lá atrás, quando jovem, aceitei o Senhor como o único, suficiente Salvador da minha vida. E coloquei a minha confiança no Senhor, não em religião, pois a religião mata. E assim, eu ia, me abastecia da palavra e ninguém sentava ao meu lado. Eu ia sozinha e sozinha eu achava. Mas era o próprio Deus que estava ao meu lado. E aí, as mudanças começaram a acontecer. Eu comecei a ser tão abençoada, não de bens, mas numa transformação, que a minha presença modificou a estrutura da minha casa. Eu jovem, assim a minha irmã caçula passou a ver diferença em mim e queria saber o que eu estava fazendo para estar diferente. Passados meses, a minha mãe, mais algum tempo o meu pai, mas antes do meu pai seguir os meus passos com Jesus, eu tive uma visão. E no momento de oração com ele, com as minhas mãos em posição sobre a sua cabeça,
em oração forte. Quando terminei, já estava com as mãos na sua cintura. E ali o Senhor me deu uma visão de sangue pisado. As suas partes íntimas estavam com sangue pisado. E dali o Senhor me deu uma das visões que mais me impactou. Porque foi uma das primeiras que meu pai estaria doente. Mas que a doença traria a vida. Que a doença não era para a morte. Passado alguns meses, que o Senhor falou, peça ao seu pai que faça os exames, porque existe algo oculto. Aquilo que vos mostro é a doença que existe no secreto e que precisa ser descoberto. Porque algo está escondido. E aí eu cobrei ao meu pai e com amor, orando, eu pedi. Os exames foram feitos, ele não conseguiu entregar ao médico. Quem entregou foi eu. E ali eu descobri câncer grau 4. Foi uma das maiores dificuldades da minha vida. Mas ali eu entendi que o amor do Senhor me constrangeria. E que não tinha outra saída a não ser conseguir a cura. E ali, mesmo eu me sentindo pequena, eu me tornei forte e grande. Porque eu depositei a minha confiança no Senhor. E eu pedia, Senhor, mostra o que está em oculto. Mas também mostra qual é a saída, a solução. Traz a cura, Pai. Pai. Foram dias. Antes dessa descoberta do exame, ele aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Os meus pais viveram um casamento incrível. Meu pai viveu por 6 anos. Teve a cura. Depois o câncer voltou em outro lugar. E ali eu entendi que nós temos um tempo, assim como está em Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas, um propósito debaixo do céu. E aquele tempo, um amor tão grande que eu tinha e ainda tenho pelo meu pai, foi o que me moveu em fé. Caminhando na certeza de que a cura viria, e ela veio. E ali, o Senhor foi fiel. Foi fiel. Abundância, prosperidade, riquezas não são apenas bens materiais. E essa bênção, ela foi atingida e alcançada a minha família por completo. Porque quando eu entrei a primeira vez e escutei a palavra, um homem saiu do meio da multidão e disse, filha, quando a sua luz estiver completamente acesa, as demais todas serão acesas. E assim foi. Quando a minha lâmpada, o meu azeite, a fé, a força, se acendeu por completo, todas as luzes da minha casa, as lamparinas, foram acesas. Porque a palavra ela não mente, assim como está na palavra. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu. E a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Ah, Jesus. Assim como foi a promessa de Abraão. Deus foi fiel com ele. Foi fiel ao seu filho Isaac, bem como gerações que se sucederam, assim como foi na minha casa. Eu peço que o Senhor esteja tocando a sua casa. Que você possa viver isso, ser abençoado e abençoada, ter uma família, a sua geração sendo tocada pelo Senhor. Deus não derramou suas bênçãos somente no passado. Ele continua abençoando seus filhos e continuará por todas as próximas gerações e gerações daqueles que são fiéis a Ele. Que você e eu decidamos mudar de vez o rumo da nossa história. Que vitórias virão através de nós. A escolha de ser próspero e aceitar Deus como Pai e viver a fidelidade é impactar futuras gerações. E eu declaro que gerações e gerações serão impactadas em fé através da sua vida. Ouvinte do clamor da madrugada, esteja você
no país que estiver. Que esta palavra seja soprada nos 4 cantos desta terra. E que a fidelidade que transforma possa alcançar inúmeras pessoas pelo planeta. E que transforme e traga um alinhamento com Deus, sendo fundamental para que eu e você sejamos abençoados e bem-sucedidos em tudo. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.